Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início mais uma vez nossos estudos, de sexta-feira e domingo. Hoje estaremos dando sequência à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, capítulo riquíssimo que fala sobre o casamento, divórcio e novo casamento. Importante. Todos possamos ser edificados pelo Espírito Santo. Boa noite a todos. Vamos dar graças, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças e pedimos por tua direção nessa live em que estaremos lendo a tua palavra. Pedimos por sabedoria para conduzir teus desígnios para a edificação de tua igreja, que possas estar nos ensinando também de tua palavra, para aprendermos mais a pessoa de teu Filho Jesus. Agradecemos porque podemos confiar em Ti, essa palavra infalível que temos diante de nós, e também porque é do Teu desejo que nós conheçamos mais das verdades aqui trazidas e possamos crescer no conhecimento para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse bendito nome, qual nós damos graças e pedimos. Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, irmãos, vamos fazer a leitura. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 12. Aliás, desculpa, a partir do versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não a tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem.
e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a virgem faz bem, de sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E até o versículo 9, Paulo tratou do casamento, né, os princípios do casamento, né, como nós vimos na última live. E a partir do versículo 10 agora, ele vai tratar de o que a gente pode dizer casamentos problemáticos, né? E ele fala no versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, esse comentário de Paulo, né, que falando sobre o casamento, esse tipo de problema que pode haver no casamento, né? Existe, às vezes, a ideia de que, bom, mas se não está dando certo, a coisa não está indo bem, é melhor ficar separado do que ficar brigando, né? Isso seria a mesma coisa de falar assim, bom, como você agora é cristão, mas gosta de pecar, é melhor ficar pecando sendo cristão do que estar no mundo e não é assim. O cristão não deve ter prazer no pecado, assim como o cristão casado nunca deve cogitar na possibilidade de separar, porque se está tendo algum problema, tem que buscar a solução do problema no Senhor. O Senhor pode ajudar muito, o Senhor ajuda nessas coisas, mas principalmente em se autoexaminar, o exame de si mesmo, o que está acontecendo para chegar nesse ponto. Nós sempre temos que entender que os desígnios de Deus para o casamento eram desígnios, como nós vimos, que eram antes mesmo do pecado ter entrado no mundo. O casamento nunca foi instituído por causa do pecado, porque era o propósito de Deus que ele fosse uma figura de Cristo e a igreja, que estava nos planos de Deus, não era revelado no Antigo Testamento isso era um dos mistérios, né, da igreja, sendo o corpo de Cristo e a manifestação da glória de Deus aqui na Terra, até que ele mesmo venha reinar aqui nessa Terra no milênio. Então, esses versículos que nós vamos ler agora, é Paulo mostrando problemas que podem ocorrer em casamento.
E começa aqui, a partir do versículo 10, ele fala dos casados, que a mulher não se aparte do marido. E é interessante que ele fala da mulher não se apartar. Porém, mais à frente você vai ver que ele fala, mas se apartar, isso não uma vez eu ouvi alguém que estava querendo apoiar o divórcio, usar esse versículo, mas se apartar, né? Querendo dizer, então, tá, é uma possibilidade. E eu lembrei, na mesma hora que ele falou isso, eu lembrei do versículo de 1 João, que fala, essas coisas vos digo para que não pequeis. Se pecar, isso não é uma condição, assim, falar, olha, mas se pecar, né, como se fosse uma consequência, pode pecar, porque se pecar, você pode confessar e está tudo bem. Não é isso. Esse se pecar é por causa da ruindade do homem que acontece, não porque é o plano de Deus. E a mesma coisa é na separação. Se separar, não é o propósito de Deus. Está errado. Porém, se fizer isso, condição, não se case de novo. Se um casal está vivendo com problemas e chega um ponto em que não vai viver mais junto, cada um se separe. Porém, não pode se casar. Nenhum deles pode casar de novo. Como eu falei da outra vez, e repito agora, há 3 condições na palavra de Deus, 3 situações em que Deus permite que o homem que era casado se case de novo, ou a mulher que era casada se case de novo. O primeiro deles é no caso da morte, se um deles morre, o outro está livre para casar. O segundo seria no caso de infidelidade, o adultério, e o caso de abandono. Né? Se alguém abandona, sai e não quer mais ficar com você. Esse abandono, ele vai tratar nesses versículos próximos, que vamos ver aí. Porém, quando não existe abandono de nenhuma parte, o que existe é os dois não conseguem viver juntos e querem se separar de livre e espontânea vontade, os dois entram em acordo para se separar, não podem casar de novo. Não devem casar de novo. Porque, como nós vimos, é adultério. O que se casa com aquela que se separou, né, também comete o adultério. Então, tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. O mundo hoje está num modo que estão vivendo junto, isso é uma união estável, estão fazendo várias coisas de ter mais de uma esposa. Então, a moral humana hoje está um pouquinho aquém do que a palavra de Deus ensinava. Eles, os mais liberais nesse assunto, acham que é eles que estão evoluindo e que a palavra de Deus que é arcaica e antiga e fora de moda, entendeu? Mas é o que vai prevalecer no futuro, é a palavra de Deus. A moda passa. As manias, os costumes, esses todos um dia vão acabar. Mas a palavra de Deus permanece. Então, nós devemos nos deter na palavra de Deus e não ficar tentando resolver nossos problemas de casamento usando psicologia humana ou entendimento humano das coisas, em que muitas vezes chegam até a ter que adulterar a palavra de Deus para encaixar nos seus pensamentos. Como nós vemos claramente sendo acontecido hoje, pastores permitindo coisas que são totalmente contra a palavra que eles um dia professaram que criam. Então, a gente poderia enumerar aí coisas que estão fazendo, mas que não cabe aqui agora nós enumerarmos isso. Apenas ficarmos na palavra de Deus e aprender o que ela tem para nos ensinar. Até aqui. Versículo 11, né? Que diz: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, tem uma condição aqui também, né? Que se porém se apartar, não é para se casar de novo.
Não é? Não. O problema o Senhor deseja sempre a reconciliação. Nunca o se apartar. Não, jamais. O Senhor, ele abomina o divórcio. Como o irmão Lineu falou na outra live, da carta de divórcio que o Senhor fala nos evangelhos, que os judeus, né, inquirem o Senhor, perguntando, a gente pode até abrir em Marcos, por favor, Marcos 10, só para a gente dar uma relida na questão do divórcio. Marcos 10, a partir do versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Então, eu só reli isso aqui, o irmão já tinha lido em Mateus semana passada, só para lembrar, né, que o que o Senhor propõe nos evangelhos é uma só carne. É uma só carne. O casamento cristão, ele tem que ter Cristo no meio. Porque, na verdade, quando fala uma só carne, é para eu entender a carne da minha esposa e ela entender a minha. E a gente tentar chegar com o Senhor no meio do casamento. O Senhor entre nós. Porque a nossa carne, por natureza, ela é má. Ela é má. Ela é muito má. Então, agora, se for um casamento para ser duas carnes, que casamento vai ser esse? Então, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne. Uma só carne já é difícil. Por quê? É ter o mesmo pensamento, ter os mesmos propósitos, mas só dá para ter os mesmos propósitos, o mesmo pensamento, quando o Senhor está no meio. Eu falo isso por experiência, irmãos. Eu vivi até 2012, antes da conversão, um casamento bom, feliz, aos olhos do mundo. Uma felicidade falsa, uma falsa felicidade, porque não tinha o Senhor no meio, não tinha. Então era aquela coisa do me engana que eu gosto. E o casamento que não tem Cristo no meio, por exclusão, quem é que vai estar no meio desse casamento? A gente sabe. O inimigo, a qualquer momento, acha caminho para perturbar a vida de um casamento. E se o cristão, isso aí eu estou dizendo do tempo que eu era não convertido, não conhecia o Senhor. Agora, depois de convertido, eu abri as portas, entreguei meu casamento na mão do Senhor, para o Senhor conduzir. E a primeira coisa que o Senhor fez nas nossas vidas foi ajuste. Ajuste. Porque tem muita coisa
que não agrada o Senhor num casamento comum, um casamento bom, feliz aos olhos do mundo. E houve ajustes, e hoje eu posso dizer que eu tenho a felicidade que vem do Senhor, aquela que vem de Cristo, aquela que traz paz dentro do lar, traz paz para a família, uma família convertida pelo Senhor. E o Senhor tomou conta, tomou as rédeas do casamento. Porque é para isso que ele nos chamou, para que nós dê testemunho de que nós estamos debaixo do senhorio dele, e não nas nossas próprias vontades. Lógico, às vezes, a nossa carne ainda se engraça, vez ou outra, mas se a gente não pôr as rédeas do nosso casamento nas mãos do Senhor, essas rédeas vão estar na mão de quem? Vai estar na nossa mão. E na nossa mão, muito provavelmente, pode entrar a nossa carne. E quando entra a nossa carne, é o ponto onde o inimigo acha caminho para trazer perturbação num lar. Se nós entregarmos na mão do Senhor as rédeas do casamento, a união, entregar na mão dele, para que ele conduza segundo a vontade dele, o inimigo não vai ter a menor chance. Não terá a menor chance. Porque é o Senhor que está conduzindo. E ele conduz segundo a vontade dele. Não a nós. A nossa vontade, irmãos, vai ser sempre um pouco da nossa carne. Sempre vai ser. Paulo até, mais para frente aí, vai falar que ele pede para que ao jovem ser como ele é. Que ele está tentando poupar das angústias que vem na carne. Ele está tentando poupar. Não é que ele está proibindo o casamento, não é isso. A gente vai ver mais para frente que ele mostra que tem também as consequências também da carne no casamento. E cada um, a seu modo, a sua medida, sente essas consequências. Tanto o marido como a mulher. Até aí, irmãos. Então, irmãos, no versículo 11, como o irmão falou, né, ele se refere aqui, ele fala: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o que o marido não deixa a mulher. Eu estou vendo um estudo de um irmão, hoje do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Ele fez uma observação bem interessante com relação a isso, que é a situação do marido. Se o marido casar de novo, ele adultera, aí libera a mulher, né? E a mulher fica liberada de casar. Se, por acaso, essa segunda esposa do marido dela vier a morrer, ela não pode voltar a se unir com ele. Isso está dizendo lá em Deuteronômio 24, versículo 3 e 4. Vamos dar uma olhadinha lá. Deuteronômio 24, versículos 3 e 4. E este último homem aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lo der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tornou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quer dizer, o marido que repudiou a mulher, se divorciou, separou, casou com outra, e depois, se a mulher quiser reconciliar, se eles quiserem voltar, realmente, pela palavra, não tem como.
na palavra não é permitido essa reconciliação. A pessoa fica numa situação aí irreversível, né? E no caso se por acaso o que aconteceu, acho que até na semana passada, né, nós tivemos uma pergunta, um irmão que ele casou no papel, separou e voltou com a ex depois de um ano, mas não está no papel, quer dizer, houve uma meia reconciliação, vamos dizer assim, né? Então, hoje, nesse caso, não há problema algum, porque houve o arrependimento e o casal retornou, se reconciliou. Então, é até aí. Esse versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ela consente habitar com ela, e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, se aparte, que nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas a Deus chamou-nos para a paz. Aqui é aquela questão do casamento misto, né? Quando o Senhor alcança, né, um dos dois, ou o homem ou a mulher, na conversão, no meio do caminho do casamento, os dois, na verdade, aqui eram incrédulos, e um dos dois acaba se convertendo, né? E o Senhor está dando instrução aqui. Interessante que Paulo fala, digo eu, não o Senhor. Interessante, porque a gente até vê, né, que as instruções para a igreja, Paulo recebeu direto do Senhor, né? E aqui fala, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, então pode ser um aconselhamento de Paulo, um aconselhamento apostólico, né? E pode ser também que o Senhor não tenha tratado dessa questão de casamento misto quando ele esteve aqui em carne, só falou do divórcio, da questão da carta de divórcio, e não entrou nessa questão direta de casamento misto, né? Conversão posterior. E aqui é o contrário, né? Dos judeus. Os judeus, eles, quando se juntava com o pagão, eles profanavam, né? O casamento. Aqui não. Aqui é exatamente o contrário. O Senhor pede para manter aquele que não é salvo, manter a união com aquele que não está salvo, que esse vai receber a santificação pelo que é crente, né? Uma santificação de um modo externo, né? Não tem nada a ver com salvação, que é outra coisa. Mas aqui a gente vê a longanimidade do Senhor, a graça operando em trazer o descrente para ficar junto, porque é o Senhor que sabe. Essa pessoa pode vir a se converter ou não, porque pior seria se desfizesse ali uma união que o Senhor propôs lá antes do pecado, como o irmão disse, bem lá atrás. O Senhor propôs uma união entre homem e mulher, e seria uma só carne. E a gente vê aqui a confirmação disso, mesmo sendo um dos dois incrédulo. E a confirmação para o Senhor está dando aqui de manter como foi no princípio, uma só carne. Até aí, irmão.
Isso é importante a gente frisar quando ele fala desse digo aos outros digo. Esses outros aqui são esses casamentos mistos, né? Porque nós temos que entender o que é o casamento misto. Muitos confundem e falam, mas não, Deus permite que um incrédulo se case, um crente case com um incrédulo. Porque está falando aqui, se alguém tem uma mulher descrente. A questão aqui, ele não está falando de alguém que, sendo cristão, solteiro, foi atrás de casar com um incrédulo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um casal onde um é crente. Isso porque os dois casaram sendo incrédulos e um deles se converteu. Então, essa é uma situação de casamento onde um se converte. É isso que ele está tratando aqui. Porque ele não está falando de desobediência à palavra de Deus, de alguém sair lá fora e buscar um incrédulo para casar e de achar que vai santificar ele. Mesmo porque a santificação aqui, como o irmão falou, não tem nada a ver com salvação. E nem quer dizer que ele vai ser alguma coisa especial. Essa santificação, nós temos que entender. Na palavra de Deus fala da santificação em 3 aspectos. A santificação absoluta. A santificação absoluta ocorre no novo nascimento. Ou quando, depois de nascer de novo, nós ouvimos o Evangelho e, crendo no Evangelho, somos salvos. Quando nascemos de novo, Deus nos separou para eles. Porque, na realidade, santificação é separação para um propósito único, para uma coisa que está proposta. Então, Deus, quando alguém nasce de novo pelo poder de Deus, do Espírito Santo, da palavra aplicada pelo Espírito Santo, Deus separa essa pessoa para ele. E quando ele está apto a ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, ele então agora está separado para Deus, para servir a Deus agora. Ele é agora separado, é santo. Por isso que Paulo fala aos santos em Coríntios. Que santos são esses? Alguns que andavam com uma auréola de ouro, assim, luminosa na cabeça? Não, eles não eram pessoas especiais, que andaram, sabe como eles fazem, né, no catolicismo, o santo é alguém que teve uma vida exemplar, que fez milagres em vida, e provado que foi milagre. Não é isso. Santo é separado para Deus. E então, isso ocorre uma vez só. A santificação absoluta ocorre uma só vez. Quando você, nascendo de novo, crê no Evangelho, você agora é santificado, separado para Deus. A santificação progressiva ou prática é a santificação do dia a dia, é o resultado do crente exercitando-se em seu estado moral e espiritual para servir a Deus. Isso é diariamente. Então, um cristão, ele tem a sua santificação prática no dia a dia, confessando seus pecados, examinando-se a si mesmo, buscando na palavra de Deus aprender mais, orando ao Senhor, tendo comunhão com Deus. Ele está exercitando a sua santificação prática, ou progressiva, como alguns dizem. E existe essa santificação que ele está falando aqui, nesse versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Esse santificado é uma santificação provisória ou uma santificação relativa. Ele está santificado por causa da mulher santa. Então, ele participa das bênçãos de alguém que é separado para Deus porque ele está vivendo com essa pessoa e ele consente em viver com ela. Então, ele é abençoado nesse sentido. Mas isso está longe de dizer que ela vai transmitir para ele salvação com a sua santificação. Não é assim que funciona. Porque nós bem sabemos que não o mal nunca é santificado pela presença do bem, mas e o bem pode alguém que é santo, ele pode se contaminar com as coisas do mundo, sim. Então não existe essa ideia de que porque eu sou santo, onde eu entrar tudo vai ficar santo, o que eu tocar fica santo. Não é assim. Ao contrário, né? Nós bem sabemos que é bem ao contrário. Aquilo que é vil, que é pecado, se nós temos contato, nós nos contaminamos. O único que não acontecia isso foi com o Senhor Jesus, que podia curar um leproso tocando nele. Ninguém presta atenção nesse detalhe. Se um sacerdote
que fosse Arão o sacerdote, ou um de seus filhos. Se ele tocasse no morto, ele não podia exercer o sacerdócio. Por uma semana ele tinha que ficar se purificando da contaminação que ele teve. Mas o Senhor Jesus tocava. Ele tocava nas pessoas e não se contaminava. Por quê? Porque nele não tinha nada com o pecado. E nós temos. Nós temos a carne. Então nós somos contamináveis. Nós estamos num corpo corruptível. E o Senhor Jesus não, ele tinha um corpo santo, ele era o santo que veio de Deus. Então, essa santificação relativa é por associação. Ele está associado com uma pessoa que é santa, ele mantém santo. Então, nesse caso aqui, se tem um casal onde um deles se converte e o outro concorda em ficar habitando, continue junto, porque ele vai ser santificado. Ela não deve rejeitar, não, ele é incrédulo, não quero mais saber dele. Não, ela deve ficar com ele. E vice-versa, deve ficar com ela, se é ele que é o crente e ela é incrédula, né? E havendo, então, concordância em habitar, não deixe. Mas, se ele não quiser, vamos supor, o incrédulo, a parte incrédula não quer, não, eu não quero viver com esse cristão, e o abandona, ela está livre para se casar de novo. Esse é o abandono que eu falei, que é uma das 3 causas, né? A morte, adultério ou abandono. Um incrédulo abandonando a sua parceira, que é crente, ou vice-versa. Porém, prestem atenção, quando no versículo 10 e 11 está falando de um casal de cristãos, e existe um problema em que leva-os a se separarem. Se separar, não pode casar de novo. Não é que nem no caso do incrédulo e um cristão, se o incrédulo abandonar, ela está livre para se casar de novo. Nos 2 cristãos, não tem jeito de abandonar. Não tem jeito de abandonar. Entendeu? Não existe abandono. Eu não tenho jeito de abandonar minha esposa, eu não quero mais viver. Se eu deixar ela, vamos supor, sou um marido cruel, costumo fisicamente abusar, bater nela, maltratar, e ela não consegue mais viver assim. Se ela se apartar, ela não vai casar de novo. E nem ele. Mas se depois eu vejo o que eu fiz, eu me arrependo, porque eu estou falando de cristãos, hein? Os 2 são cristãos. Eu me arrependo, tudo, pode haver reconciliação. Do contrário, se ela era abusada, batia nela, machucava, e ela sai e casa com outro, ela cometeu adultério. E ele está livre para casar. Mas não é assim que funciona. Deus não permite que nenhum dos 2 case. Agora, se eu me arrependo de ter feito isso, eu posso reconciliar, mas se ela tiver casada de novo, como é que eu vou reconciliar? Não tem mais caminho de volta. Seria uma impossível reconciliação. E como nós já falamos aqui, Deus quer sempre que haja conciliação. Mesmo nos casos de adultério, em que fica bem claro na palavra de Deus, no caso de infidelidade, né? Fica bem claro na palavra de Deus que o outro está livre, se houve adultério. Mesmo assim, Deus quer ver se houve arrependimento da outra parte. Eu não estou falando que um cristão tem que ficar com uma mulher infiel e vice-versa, a mulher ficar com um marido infiel porque são cristãos. Não. Se está nessa prática e não quer abandonar, eu posso, uma vez que está mostrado e declarado que é uma infidelidade, eu posso estar livre dela e falar, não, eu não quero mais viver com ela e eu estou livre para casar com outra. São todos casos que nós estamos vendo aqui que é resultado da dureza do coração do homem. Tá? Tudo isso aqui é resultado da dureza do coração do homem. Porque o plano de Deus era: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a mulher, e serão os 2 uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Esse era o propósito de Deus. Continua sendo hoje também, apesar do homem. Apesar do homem. Deus nunca vai... Se nós negarmos, ele não nos negará.
Mas tem uma coisa, se nós formos infiéis, ele não será infiel conosco. Nunca. Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. Então, é muito sério a questão do casamento nesse sentido, né? No versículo 15 é que fala do descrente se apartar. Ele fala, mas se o descrente se apartar, que se aparte. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, se quiser apartar, se aparte, mas ela está livre, ela não está mais sujeita a essa servidão do casamento. Entendeu? É como se ele tivesse morrido, né? E assim, cada um, versículo 17, ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Paulo, ele está tentando mostrar aqui, ele não está sendo contra o casamento. Muitas pessoas acusam Paulo de ser contra o casamento. Na verdade, ele não está falando. Ele está falando que se você continuar do jeito que está, do jeito que você foi chamado, Deus vai te dar luz de como fazer as coisas. A mesma coisa que ele fala a respeito do casamento, ele fala a respeito do servo. Era o propósito de Deus que existisse escravidão? Não, isso é uma invenção humana. Homens ser comprados e vendidos como mercadoria para servir, isso é invenção humana. Mas nós vemos que Paulo, em nenhum momento em suas cartas, incita qualquer cristão a se revoltar contra seu patrão, contra o seu senhor. Ele nunca, porque diferente do que as religiões ensinam hoje, a cristandade aprende hoje, o propósito de Deus com a igreja não é melhorar o mundo, não é consertar os erros da sociedade, não é emendar os erros que o homem andou fazendo, mas era pôr um fim nesse homem, crucificando na cruz com seus pecados. E criar em Cristo um novo homem, uma nova ordem de coisas. Esse era o propósito de Deus. Então, você nunca vai ver Paulo incitando a brigar contra os governos. Você nunca vê o Senhor Jesus se negando a pagar imposto. Nunca vê o Senhor Jesus falando contra as autoridades. Falando, a autoridade só serve para matar cristão. Não se vê isso. Por quê? Eles estavam cheios disso. Tinha bastante disso. Paulo está indo em cadeias em Roma e nunca falou mal dos romanos. Nem incitou a que houvesse uma revolta dentro da cadeia para que ele fosse solto. Ou que fizesse um abaixo-assinado, greve de fome que eles faziam, né? Parava de comer até quase morrer, daí então vamos diminuir a pena. Nada disso. Ele enxergava tudo como vindo das mãos de Deus. Ele estando preso, algemado, acorrentado a um soldado romano, ele falava, eu, servo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Mas ele sabia que era o propósito de Deus em todas as coisas, que ele servisse a Deus. Por isso o casamento, para ele achava que era um empecilho para servir em toda a sua capacidade. E é isso que ele está querendo mostrar aqui para os homens, para os cristãos. Você quer servir a Deus? Ele não está falando de celibato aqui, ele não está falando para que nós façamos como a Igreja Católica. Você vai ser sacerdote? Você vai ser ministrar? Então não se case, porque não pode casar por causa do pecado. Não é nada disso. Tanto é que Pedro tinha esposa. Os apóstolos tinham esposa. Paulo fala disso. Eles tinham suas esposas, eu também podia ter, mas para servir a Deus eu não tive. Então, nem todos estão aptos a saber fazer isso, né? Se você fala, não, eu quero servir o Senhor, mas você fica se abrasando, é melhor que você se case, porque servir ao Senhor abrasado não vai funcionar. Então, é melhor caso. Isso ele vai dar essas diretrizes, né, esses ensinamentos, nos próximos versículos, ele vai falar aos solteiros. É só até aí.
Vai dar uma olhadinha no capítulo 6 dessa carta, lá no último versículo, Paulo fala: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nesse capítulo que fala exatamente de casamento, no versículo 21, ele volta a falar a mesma coisa. 21 não, desculpa. Cadê? No 23. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Então, ele invoca de novo o valor da obra do Senhor na cruz. Paulo está dizendo, quando ele fala no capítulo 6 a respeito do nosso corpo, do nosso zelo com o nosso corpo, ele fala que nós somos comprados por bom preço. No capítulo 7, ele volta no versículo 23 a lembrar desse fato, o que foi pago na cruz. Então, quer dizer, não é que estávamos todos aqui numa boa e alguém pede para a gente ser bonzinho no casamento. Nós fomos comprados. Nós temos um dono, um senhorio agora. É Jesus Cristo. É Ele que pede todas essas coisas aqui. É Ele que se satisfaz com isso, que a gente ande de acordo com essa vontade do Senhor. Paulo é só o apóstolo que está trazendo o desejo do Senhor. Por isso que ele pede aqui, ó, que o marido não deixe a mulher, se a mulher deixar o marido, que não se case. O Senhor está colocando aqui de uma maneira, que depois lá em Efésios, a gente vai ver essa configuração de marido e mulher com Cristo e a igreja, a união. Aí ele fala desse, fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Ou seja, nós podemos ser servo dos homens, ser servo da nossa carne, desejo. Ser servo dos desejos. Porque o casamento pode cair numa servidão mesmo dos prazeres, das coisas que até entre os gentios causa espanto. Pode. Basta dar ocasião para a carne. Nós temos que lembrar que quando o Senhor assume nosso lugar naquela cruz, nos substitui, Ele está nos substituindo para nós dar um testemunho daquilo que nós, para aquilo que nós somos chamados. Não para dar um testemunho do que nós éramos antes. Não é isso. É para a gente dar um testemunho para aquilo que nós somos chamados, para glorificar Cristo. Não glorificar a nossa vontade, os nossos prazeres, a nossa carne. Não é isso. Se a gente colocar na balança o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz, por cada um de nós, por cada pecado nosso, se a gente lembrar, quando a gente está prestes a cometer um novo pecado, lembrar que nós estamos, de um certo modo, aumentando a dor de Cristo, o sofrimento. Porque nós estamos pecando voluntariamente, sabendo que aquilo é pecado, não é pecado por ignorância. Nós só estamos aumentando o volume de pecado. Tá certo que ele, na cruz, carregou os nossos pecados, passado, presente e futuro. Nós sabemos disso. Mas, quando a gente peca voluntariamente, o que nós estamos fazendo? É como se nós estivéssemos falando, ó Senhor, já está pago mesmo? O Senhor já pagou lá na cruz? Será que o Senhor se agrada disso? Quando a gente fala, a mulher que tu me deste, não está legal. Mas ela foi tirada da sua costela, amigo. Não é a mulher que tu me deste. Ela foi tirada da tua costela, é a tua carne mesmo. Carne da tua carne e osso dos teus ossos. Então é de ti mesmo que saiu isso. Da nossa carne pecaminosa. Não é a mulher, não é o homem, é o ser humano, a carne
A carne do ser humano, ela é má. E quando a gente pensa em nós, a nossa carne, que deixa que a carne tome as rédeas, nós estamos, de certa forma, deixando o Senhor de lado, tirando as rédeas que nós entregamos na mão dele, para ele conduzir, para ele ser o Senhor, tomando as rédeas por um momento em nossas mãos, falando, Senhor, por esse momento, deixa que eu conduzo essa situação aqui. Fazendo o quê? A nossa própria vontade. E estamos esquecendo de lembrar que fomos comprados e foi pago um alto preço. Um preço caríssimo. Não foi barato. Não foi, irmãos. Não foi barato. Muitos não se conformam da salvação por graça. Acha que tem que fazer alguma coisa, porque fala, não é possível. É muito fácil. É só eu crer? É só crer sim. É fácil para nós crermos, mas para quem pagou a dívida, não foi fácil. O preço foi preço de sangue. Foi preço caríssimo lá na cruz, irmãos. Até aí. Esse versículo 29 do nosso capítulo chamou a atenção, porque isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, que resta que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Aqui Paulo dá a entender, né? Sei, posso estar equivocado, mas ele está dando uma direção aqui de, de a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo. Então depois ele vai falar os que choram como se não chorassem, os que precisam do mundo como se não precisassem. Porque nós estamos no mundo, precisamos do mundo, precisamos de algumas coisas seculares, temos necessidade, temos as nossas esposas, temos que cuidar das nossas esposas, e cuidar bem, mas diz pra gente como se não tivesse. Como se não tivesse. Porque o tempo se abrevia. O Senhor está às portas. Então, num versículo lá atrás, ele fala do preço que foi pago. E agora, ele está mostrando que o tempo se abrevia. Por que ele fala do tempo? Me leva a pensar que
o tempo se refere à volta do Senhor. Nós temos orado pela volta do Senhor em família, dentro do casamento, nós temos invocado isso, nós temos desejado, dentro do âmbito familiar, orações pedindo para o Senhor voltar. Isso é interessante quando ele fala que o tempo se abrevia. Só pode ser a volta do Senhor, que nós temos que pôr primeiro plano, que nós esperamos exatamente essa volta, esse encontro. A noiva está aqui, se aprontando. A noiva está aqui, o noivo está lá no céu. Vai haver um casamento. Nós temos que desejar que esse noivo volte logo. Eu penso que quando ele fala o tempo se abrevia aqui, está relacionado com a volta do Senhor. Versículos 25 em diante, Paulo então vai falar, ele começa, ora, quanto às virgens, ele está falando aqui das pessoas que são solteiras ainda, né? Ele fala, não tem o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. O que ele está dizendo com isso é que isso não é como um mandamento do Senhor, mas por causa da presente situação em que ele se encontrava, e aí existe aqui pelo menos 3 razões pelo que ele aconselhava que permanecesse do jeito que estava. Primeiro, versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, solteiro. Tenho que lembrar que eles estavam sob o domínio de Roma e os cristãos estavam sendo perseguidos, né? Começar uma família numa situação dessa, além de ele ter que se cuidar com respeito aos perigos de estar numa dominação, num domínio romano, ele ia ter que se preocupar com a esposa, porque ele ia se casar, então eram 2 que ele tinha que cuidar. E se tivesse filhos também,
tinha mais responsabilidades ainda, os filhos. E a possibilidade de ela vir a ser uma viúva com os seus órfãos era muito grande, porque os cristãos morriam frequentemente naquela época. Então, Paulo está dando como a sua própria opinião, não é opinião, ele está falando assim, parecer que ele está dando, meu parecer, não como um mandamento do Senhor, mas por causa da presente situação, ou por causa da instante necessidade, ele usa no versículo, né? Era a situação que se encontrava. Essa era uma das razões porque seria melhor permanecer sem casar. Hoje nós não temos perseguição, né? Mas como cristão, nós devemos também pensar seriamente no casamento, se nós estamos prontos para assumir todas as responsabilidades de hoje. Porque hoje, você criar filhos hoje está muito mais difícil do que era há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Isso todo mundo tem que concordar, né? Nenhum pai deixava de dormir antigamente porque tinha preocupação que seu filho estaria fazendo alguma coisa errada com respeito a drogas, essas coisas assim. O que mais preocupava os pais naquela época era a bebida. Os jovens saíam nas festinhas para beber, era o sexo não autorizado, né? Entre jovens, e eu lembro meu pai, o maior temor dele é que uma das suas filhas se engravidasse, porque, se engravidar tinha que casar. Hoje, assim, engravida, a mãe cuida, a avó fica cuidando, e a menina continua nos bailinhos, e engravida de novo, traz mais um, e vai acrescentando a coisa, mas responsabilidade não tem nenhuma. Essa é a verdade. Então, o que Paulo estava falando? A segunda razão é a responsabilidade do casamento. Vejo várias pessoas falando, eu estou procurando uma noiva. Faz o quê, irmão? Estou estudando ainda. Você está procurando noiva sendo estudante, meu? Espere ter uma profissão primeiro, tenha como você vai sustentar essa família? Ela vai ficar com os pais vivendo e você está só para você dizer que é casado? E aí nasce filho, e quem vai cuidar desse filho? Porque você não vai ter condição, você vai estar estudando ainda. Então, eu sei, a situação é difícil hoje em dia, é lógico que é difícil, muitas coisas é muito difícil, mas não estou desencorajando o casamento, mas temos que pensar seriamente nas responsabilidades. Ou você vai querer se unir só porque quer se unir e ter uma esposa e uma família, e vai ser mais um peso para a Assembleia, porque vai ter que ficar ajudando, vai ter que ficar buscando ajuda de parentes, e de amigos, e de irmãos. Então, a responsabilidade é muito grande nesse sentido, né? E a terceira coisa é o cristão, que o irmão leu aí, que é o tempo que se abrevia, né? O cristão casado, ele tem que se preocupar com a mulher também, e ele tem que dividir seu tempo com a mulher. Ele tem que agradar a esposa, e vice-versa. Sendo que solteiro, ele só tinha que agradar ao Senhor, mais nada, ele não tinha que se preocupar mais em falar todo dia de manhã, cuidar da esposa e trazer comida. Ele está trabalhando para ele e para o Senhor. E isso, então, seria bom. Porém, isso ele fala, não é mandamento, porque no finalzinho ele fala, versículo 32, ele explica o porquê. Bem quisera eu que estivesses sem cuidado. Esse cuidado que está falando é ter que ficar cuidando do parceiro, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem solteira, a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o marido. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles têm os seus cuidados se casarem. E se não forem casados, podem se dedicar mais às coisas do Senhor. Versículo 35 fala, e digo isso para proveito vosso, não para vos relaxar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Não está com nenhum compromisso com a outra pessoa. Porém, ele fala, o que se dá em casamento faz bem, o que não se dá em casamento faz melhor.
A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se casar, não peca. Não existe. Há um versículo que fala, mas se casar, não peca com isso. Onde está isso aqui? Versículo 28. Se te casares, não pecas, e se a vez se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Não existe pecado no casamento. A partir do momento que se casa, o leito do matrimônio é santo. Porém, tem responsabilidades. É isso que Paulo está dizendo, só isso. Ele não está proibindo ninguém de casar, ele não está desencorajando ninguém a não casar, mas ele está falando, entenda que o casamento é isso. Porque a maioria das vezes hoje a pessoa tem essa vontade de casar e só que depois que casou, fala, mas se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado nessa. E aí, então, ele acha que é incompatibilidade de gênios, é isso e aquilo, um acusando o outro, e aí acaba separando. E fazendo isso é uma vergonha para o Senhor. E se são cristãos, fica uma coisa difícil de se explicar, né? Como é que você está explicando para mim do Evangelho se aquilo que explica o Evangelho em ato, na prática, você desfez? Cristo e a igreja. Entendeu? Eu acho que nós temos que estar bem entendendo bem o que é o casamento. Porém, não resta dúvida, há bênçãos. Se o celibatismo, né, que é o não casar, fosse a vontade de Deus, teria morrido em Adão e Eva, né? Acabava ali. E nenhum dos dois casava, não se uniam e não tinha. Mas qual foi o mandamento? Além de casar, qual foi a coisa que ele falou para o casal recém-criado, antes da queda? Crescei e multiplicai-vos. Porque é da vontade de Deus, isso. Então, casar não é errado. Muito diferente do que estão pensando que Paulo está falando aqui, que casar é uma abominação, é uma coisa errada, é pecado. Não. Ele só está falando a respeito do ponto de vista de servir ao Senhor. Se você realmente tem esse dom, você foi tocado pelo Senhor que vai servir, permaneça do jeito que você está, solteiro. Não como alguns ouvi falar já, eu quero me casar para poder ter uma esposa e servir ao Senhor. Então, você não está entendendo o que é servir ao Senhor. Você não entendeu bem o que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é servir ao Senhor. Você não vai poder perder tempo com outras coisas. Esse é um bom servo do Senhor. Full time, com tempo integral, servindo ao Senhor. Isso que Paulo está falando. Isso que ele está dizendo. Servir ao Senhor em tempo integral. Se Deus se chamou assim, sirva assim. Agora, se você não consegue se conter, case, porque você não vai pecar em casar. Né? Mas saiba que servir ao Senhor não vai ser com toda essa desenvoltura. Eu me recordo sempre, meu sogro gostava muito de viajar, de visitar, de pregar o evangelho, e ele tinha uma vontade grande de servir ao Senhor, mas ele tinha família, e a família, toda vez que ele saía, a família ficava com saudade dele. Quando ele voltava, ele ficava um tempo com a família, daí ele voltava, ele falava, tem que voltar para meu baby, ele chamava ela de baby, a minha sogra. Então ele falava, tem que voltar para meu baby, tá dando saudades, ela tá com saudade de mim e tal. Então, tinha sempre esse laço familiar. Paulo nunca teve que voltar para ninguém, ele estava sozinho fazendo a obra para o Senhor. E ele pôde ficar tranquilo, servindo ao Senhor, tempo integral. O irmão falou aí crescer e multiplicar-vos. Eu lembrei de uma passagem aqui, pode abrir lá em Gênesis 9, para a gente ver o homem tentando fazer a sua própria vontade. Gênesis 9,
versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Agora vamos no capítulo 11 de Gênesis, ver o que eles fizeram, né? Capítulo 11, a partir do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-lo bem. E foi-lhe o tijolo de pé por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então a gente vê que no capítulo 9 o Senhor está pedindo para eles se multiplicarem, frutificarem. E no capítulo 11 eles estão fazendo a vontade deles. Eles querem ficar num único lugar, fazer uma torre que chegue ao céu e querem pôr um nome. Então aqui a gente vê a vontade do homem. E o Senhor falou: frutificai e multiplicai-vos. Então aqui dá um princípio do desejo do coração do homem. O Senhor sempre quis que o homem se multiplicasse e ocupasse a terra. E aqui a gente vê claramente que ali o homem já resistiu fazendo a sua vontade. Até
versículo 39, né? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui a gente vê, né, no meio da cristandade aí, né, casos que a gente conhece que tem os casamentos em Cristo e no Senhor, né? E a gente aprendeu pela palavra de Deus que o casamento em Cristo é quando dois cristãos se casam. Os dois creem, um é da presbiteriana, o outro é lá da batista, eles se casam. E os dois creem no Senhor, são salvos, tudo bem. Mas casar no Senhor, eu penso, né, que tá entregar realmente, está debaixo do senhorio de Cristo, está debaixo desse senhorio. E a gente sabe que quando um é daqui, outro é de lá, um é da denominação A ou denominação B, a gente sabe que os dois não estão debaixo do senhorio de Cristo. A gente sabe que não estão. Não, porque muita coisa que eles pregam não está de acordo com a vontade do Senhor. Muitas coisas que eles se associam não é da vontade do Senhor. E casar a mulher ou o homem, quando vai casar pela segunda vez, quando a lei, pela lei, isso até que morra, né? Quando ele vai casar a segunda vez, ele tem que ter esse discernimento de estar casando no Senhor. Que seja a vontade do Senhor e esperar para que o Senhor traga esse novo relacionamento. Começando pondo diante do Senhor a vontade de ter um novo relacionamento e esperar no Senhor. Porque aí sim vai estar de acordo com a vontade do Senhor. Se o Senhor atender a esse desejo, será da sua vontade. E será, lógico, uma pessoa que está debaixo do senhorio de Cristo. Aí. Nós temos uma pergunta já. Posso colocar aqui? O Ednelson, o irmão lá de Uberaba, perguntando: o matrimônio entre homem e mulher feito aqui na terra terá fim quando ambos estiverem no céu com o Senhor? Ele fala do casamento cristão, com ambos sendo salvos. Tá? No caso, ele complementou depois. Dos céus, nós vamos reconhecer as pessoas, né? Eu vou ver minha esposa lá, ela vai me ver, nós vamos ver as pessoas, né? E conhecer. Porém, tem uma passagem nos evangelhos que Jesus fala: errais não conhecendo os princípios de Deus. Quando eles falam a respeito da ressurreição, que eles querem testar o Senhor Jesus e falam uma mulher que casou, morreu o seu marido, ele tinha 7 irmãos, e ela casou com outro, morreu outro, ela casou outro, morreu outro. Aí eles perguntam: quando chegar lá, de quem ela vai ser esposa? De qual marido? E o Senhor fala: errais não conhecendo a Deus. Não conhecendo. Porque nos céus não vai ter casamento, não vai ter. Nós estaremos casados com Cristo, né? Nós seremos a noiva e a esposa de Cristo depois do arrebatamento, seremos a esposa de Cristo. O relacionamento nos céus não é um relacionamento de espécie, como é agora, homem e mulher, e nós casamos, temos filhos e damos filhos. Lá não vai ter gente se procriando lá, porque é outra coisa. Nós estaremos em Cristo Jesus e é um novo homem que foge do que é o velho homem.
Não é a mesma coisa do que o velho homem. É uma nova criação de Deus, onde não existe o casamento, né? Eu acho que a gente vai reconhecer que vai saber que foi o marido, que é a esposa e tudo mais, os filhos, nós vamos ver, mas não no sentido que nós vamos estar casados nos céus. Isso não vai acontecer, porque não tem razão de ser um casamento nos céus, a não ser o do cordeiro com sua noiva. Tem mais duas perguntas, vamos para a próxima aqui. Na Igreja Católica, os padres não podem casar. Seria um mau entendimento dessas passagens da Bíblia? Isso é mais do que um mau entendimento, isso é má doutrina. Há uma passagem, acho que é em Timóteo, que Paulo fala que no fim dos tempos, os homens iriam proibir o casamento e a abstinência de alimentos, que é o que eles fazem, na sexta-feira eles não comem peixe. Então, eles pegam a palavra toda desconectada, né, toda fora do contexto, e fazem isso como uma penitência e tudo mais, entendeu? Então, o celibato, né, os ministros não podem casar, porque não pode ter pecado, porque como se o sexo fosse pecado no casamento, entendeu? E não é, a palavra de Deus mostra claramente que não é. Deus pediu para que casar um homem se unisse à mulher. E como nós vemos Paulo claramente no Novo Testamento, falando lá, se alguém deseja ou busca o episcopado, né, ser bispo ou pastor, né, quais eram as características que tinha que ter? Marido de uma só mulher. Isso já acaba com o celibato do catolicismo, né? Nunca leram aquilo ali que Paulo falou? Se Paulo fosse tão contra o casamento como falam por aí, por que ele ia falar que uma das coisas para ser um bispo ou um diácono era ser marido de uma só mulher? E outra, por que ser marido de uma só mulher, se isso é o normal? Ninguém vai ser marido de mais do que uma mulher, porque no cristianismo não tem isso. Mas é porque naquela época muitos se converteram, que não era um se converter e o outro não. Tinha casamentos mais estranhos do que aquele. Tinha aqueles que eram casados com duas mulheres e se converteram. Com quem ele ia ficar? Com as duas, porque não ia abandonar a outra. Só que ele não podia trabalhar na parte de administração da Assembleia, ele não podia ter participação. Entendeu? Essa é a explicação. Mas nunca o celibato foi. Aliás, já existe um movimento grande na Igreja Católica para acabar com o celibatismo, né? Eles não querem, eles acham que isso está atrapalhando muito por causa do desastre que foi forçar os padres a não se casarem, e o que aconteceu foi que nesse século aqui, 21, estourou na Igreja Católica, ela está quase ficando sem dinheiro no bolso de pagar tantas indenizações de pessoas que estão acusando de abuso sexual que os padres tiveram contra crianças. Por incrível que pareça, todo mundo sabia e ninguém falava. É que agora falaram. Então, saiu isso. Mas eles estão pensando, isso é uma opinião que eu tenho lido, às vezes, a respeito disso, eles estão considerando o fato de permitir que um padre se case para acabar com esse problema da pedofilia. Tem uma outra pergunta aqui do Francinal. Irmãos, quando Paulo fala que é melhor casar-se do que abrasar, refere-se ao desejo sexual, às tentações da carne? As denominações estão liberando segundo o casamento, mas a Bíblia não aprova. Até aí. O abrasar é realmente o problema da lascívia, né? A pessoa ficar se abrasando, tem aquele apetite sexual e
é melhor casar do que ficar, né, se abrasando nesse sentido, né? Quanto à segunda parte que você falou, a respeito do erro, né? Põe de novo a pergunta, que eles estão permitindo o segundo casamento. A Bíblia aprova o segundo casamento em 3 situações. Se um deles morrer, o outro está livre para casar. Se houver adultério, está livre para casar, ou se, no caso de um deles se converter e o que não se converteu, o incrédulo, não quiser viver com ele e abandonar, ele está livre para casar, o cristão. Fora isso, não deve casar. Agora, o que você falou ali é o que está acontecendo nas denominações, é que eles estão se divorciando por motivos psicológicos, incompatibilidade de gênio, diferenças que não conseguem administrar, tá? Porque ninguém quer ceder, essa é a verdade. Os dois estão na carne e um não quer ceder à vontade do outro. Então, eles não sabem resolver isso aí. Separa, porque ficar brigando para quê? Bom, se você está brigando é porque você já não está se comportando como um cristão, né? Porque o cristão não briga. E se briga, está errando. Então, para de errar e você vai ver como fica mais fácil consertar a coisa. Agora, eles separam e aí falam, não, pode casar de novo. Daí eles começam, é o que eu falo, faz aquela ginástica para poder explicar o inexplicável. Porque como eu vou explicar um versículo a respeito de se casar de novo, quando mostra a palavra de Deus que só nessas 3 situações? Como que eu vou fazer para encobrir isso aí? Aí eles criam teorias, né? Então, eles têm as ideias e talvez use qualquer coisa, como, por exemplo, Abraão teve várias esposas. Espera aí, mas Sara deu a escrava para ele ter um filho. Bom, as consequências até hoje nós temos aí, né, do que aconteceu de fazer isso, de Sara ter feito isso, né? De que teve Ismael, mas aí seria mais detalhe. Mas por até aqui eu acho que responde a pergunta, né? Realmente, só nessas 3 condições é que deveria ser. Mas a cristandade, tomara fosse só esse erro que eles estivessem fazendo, né? A cristandade está errando em muito mais coisa. Existe hoje as religiões que estão fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo. Eles celebram a cerimônia do casamento, o matrimônio, com o pastor abençoando os dois do mesmo sexo para viverem felizes para sempre. E o que Deus uniu não separa o homem. Deus nunca uniu um negócio desse. E eles estão usando essa palavra. E o que Deus uniu nunca separa o homem. O quê? O Deus uniu o homem com o homem, nunca separa quem? Então, é a loucura da Laodiceia. Nós estamos na fase da Laodiceia, né? Esse terror que a gente está vendo aí. Tem ainda mais 2 perguntas? Vai lá, desculpe. Haroldo, Lineu falou aí os irmãos procuram um modo de justificar pela palavra. Eu lembrei de uma passagem aqui, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Só fazer esse acréscimo aí, que eu lembrei quando o Lineu falou que eles buscam justificar um modo de achar nas escrituras, a justificar esses disparates aí, né? Lembrei esses 2 versículos que Pedro cita a Paulo aqui. Temos mais 2 perguntas. Vamos por a penúltima pergunta. Irmãos reunidos somente ao nome do Senhor Jesus Cristo podem casar com pessoas de denominações?
Podem dois andarem juntos se não têm a mesma opinião? É o julgo desigual, né? Assim como eu não estaria, vou dizer, eu não estaria fazendo a vontade de Deus, estando na denominação, se eu me aparto, como que eu vou casar? Se eu não parto o pão com eles, como é que eu vou casar com uma pessoa que está lá? Eu pergunto. E existem uma série de ramificações desse problema, né? Se eu me caso com alguém na denominação, nascem nossos filhos. Aonde nossos filhos vão? Reunir conosco, comigo ou com a mãe? Lá na denominação. Quando formos orar juntos e tiver que fazer alguma coisa que na denominação é feita e entre os irmãos não, como vai ficar? Então, se não concordam, como podem andar juntos? Se não concordam no principal, que é as coisas do Senhor, como é que vão concordar na vida do Senhor? Por isso que ele fala, o irmão bem falou a respeito desse case no Senhor. Não é casar em Cristo. Em Cristo é uma questão posicional. Nós estamos em Cristo Jesus, independente do nosso estado aqui na Terra. Não é verdade? Qual é a sua posição em Cristo Jesus? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso Paulo fala em Efésios da nossa posição. Porém, eu posso estar em desobediência andando aqui na Terra. Eu estou em Cristo Jesus porque é uma posição inabalável, porque quem me colocou lá foi Deus. Porém, eu posso estar desobedecendo aqui. Não estou debaixo do senhorio de Cristo aqui. Estou debaixo da minha própria vontade. Então, casar no Senhor é estar ambos debaixo do senhorio de Cristo. Ambos reconhecendo que o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor deles. Não só posicionalmente. Cristo, ele é cristão. Não é só esse o ponto. Posicionalmente, todo aquele que crê é cristão, mas um pode estar na Batista, um na Pentecostal, espalhado por aí. Não tem, isso não é, nós não vamos juntar isso aí. Mas eu posso me apartar do mal, apartar do arraial religioso. E se eu estou apartado, eu vou buscar alguém no arraial para casar, e como vai ficar? Então, nós não podemos proibir um casamento de ninguém, mesmo que queira casar com um incrédulo, case, mas você vai sofrer muito mais ainda. Vai ter problemas. É aquilo que nós podemos voltar no nosso trecho que nós estávamos lendo, de 1 Coríntios, ele fala... Deixa eu ver. Mas eu não estou voltando lá porque aqui. Versículo. Vamos ver aqui. 28. Mas se te casares, não pecaste, e se a virgem se casar, não pecou. Todavia, estes padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, Paulo estava falando com eles a respeito de casamento de irmãos que não tinham denominação nessa época. Era cristão mesmo. E ele já falava que queria poupar, porque eles iam padecer tribulação, ele queria poupar as tribulações. Você vai casar com um incrédulo, e você está desobedecendo a Deus. Agora, você vai casar, ok, mas não é incrédulo, ele é cristão, ele está lá na presbiteriana, não tem a luz que nós temos ainda. Mas como vocês vão andar juntos se tem diferenças? Por exemplo, na escola dominical, de onde você vai levar seus filhos? Lá da denominação dela ou na reunião? Então, fica um negócio dividido. E eu acho que vai aumentar mais a tribulação. Então, não deve ter julgo desigual. A palavra de Deus é clara nisso. Em 2 Coríntios, ele trata do julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, e
também fala nos negócios e tudo mais, porque não pode haver comunhão entre aquilo que nós um dia falamos, nós estamos nos apartando por quê, então? Só por causa do partimento do pão? Só por causa... Não, em tudo, nós somos apartados desse sistema. E eu vou buscar alguém no sistema para me casar? Então, fica um negócio meio difícil, né? Todavia, se casar, vai ter tribulação. Mais ainda do que o normal. Só para complementar, aí é 2 Coríntios 6,14, né, que fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Até aí já diz tudo a respeito, né, irmãos? Vamos para a última pergunta. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Paulo, em Atos, disse: se crer, será salvo tu e tua casa. Mas ele disse em Corinto: donde sabe salvará o marido a mulher, ou a mulher o marido? Como é esta questão? A palavra salvação na Bíblia, toda vez que a gente lê sobre salvação, nós pensamos na salvação da alma, né? E o irmão Kelly fala sobre isso. A maior parte das vezes em que está falando de salvação na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, não é da salvação da alma, é a salvação do corpo, no presente momento. Salvação dos perigos, salvação de doenças, é libertação dessas coisas, entendeu? O que ele fala em Atos, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Agora, o que ele está falando aqui em Coríntios é que a mulher, estando casada com o marido se salva ou é santificado pela convivência com ela. E se você se separa, como é que você sabe se ele vai ser salvo ou não? Como você pode saber que você vai se juntar a uma pessoa incrédula? Como é que você sabe se ele vai se salvar ou não? Se você vai salvar ele ou não? É outra coisa, é salvação que não tem nada a ver com salvação da alma, mas é a salvação do corpo. Ele é santificado para estar junto com esse incrédulo. Nesse sentido, o contexto é diferente, né? Um é crê e será salvo, tu e a tua casa. Agora, não é outra coisa aqui, é a convivência, como você sabe se você vai salvar seu marido e vice-versa, né? Não sei se eu fui claro, se algum irmão tiver alguma coisa a acrescentar ou corrigir. Queria só dar um acréscimo, que eu acho que a pergunta do irmão é conotação de salvação por tabela, vamos dizer assim. E não é isso. Em Atos, a gente vê que, até abrir aqui, ó, Atos 16, né? 31. E eles lhe disseram, vou pegar o contexto aqui para a gente... no 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Esse é o detalhe. Não é que o carcereiro, crendo,
já colocaria a toda a família salva, a alma salva deles, né? Vamos colocar assim. Não. Você vê que na sequência os apóstolos vão lá na casa dele e pregam o evangelho para todos. Todos ouviram a palavra. Que a salvação a gente sabe que é individual. E eu, pelo menos, eu fiquei com a impressão, na pergunta do irmão, como se pudesse a mulher salvar o marido, no nosso capítulo de hoje, ela sendo salva, poderia salvar o marido. E ali, na verdade, o marido está sendo colocado a salvo, e não salvo, a salvo das circunstâncias, de algumas, do contexto, tem nada a ver com a alma. E em Atos também, tu e tua casa, a casa também foram salvos, mas tiveram que ouvir o evangelho. No versículo seguinte, Paulo e Silas vão à casa do carcereiro e anunciam o evangelho para todos. E, se eu não me engano, na sequência são todos batizados também. Até aí. Bom, nosso tempo já estourou, mas vamos escolher um hino, irmãos? O Rui, hoje você escolhe aí um hino, por favor, irmão? Vamos por aqui só um pouquinho, deixa eu só entrar. Eu estava ouvindo esse hoje. Haroldo, Oi. o hino 109. O hino 109. 109. Quão bom escutar tua voz, nosso Salvador carinhoso, pois a comunhão com teu coração a nós dá sempre gozo. Cristo tens prazer em nos conceder imensa graça sem par, pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Queremos contigo seguir, pois em ti seremos guardados para te agradar e aqui andar bem longe do pecado. Cristo tens prazer em nos conceder imensa graça sem par, pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Ó Cristo, queremos servir e fazer a tua vontade. Leva-nos na luz, ó Senhor Jesus, em paz e santidade. Cristo tens prazer em nos conceder imensa graça sem par, pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Boa noite, irmãos. Até semana que vem, domingo, né?
Estaremos de volta aí com a continuação do 1 Coríntios 8 já. Tá? Boa noite. Boa noite a todos.